Mediunidade é um transtorno psicológico ou realmente é algo espiritual? E isso é uma dúvida que surge, tenho certeza, não só em você, surge em mim. Não vou ser hipócrita aqui e negar isso. E eu tenho certeza que surge em várias pessoas que sim, têm muitos anos de religião. Seja de Umbanda, de Espiritismo, de Kardecismo, de Quimbanda. Muita gente ainda tem essa dúvida. E é uma dúvida que é natural, é comum. E eu quero conversar contigo nesse vídeo um pouquinho sobre isso. Bora pro vídeo então conversar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico. Pode ser interpretado de várias maneiras dependendo da perspectiva adotada. Ela pode ser vista tanto como um fenômeno espiritual, quanto como uma manifestação que, em alguns casos, pode ser confundida com transtornos psicológicos. Então vamos explorar nesse vídeo essas duas visões. A primeira, a perspectiva espiritual. Na perspectiva espiritual, especialmente dentro do espiritismo e de outras tradições religiosas, tá? Como a Umbanda, Quimbanda, que reconhecem a existência de espíritos e a possibilidade de comunicação entre esses mundos paralelos, como o mundo físico e o mundo espiritual. A mediunidade é considerada uma faculdade natural do ser humano. Segundo ali o espiritismo, codificado, né, por Allan Kardec, a mediunidade é uma capacidade que permite a comunicação entre os vivos e os espíritos desencarnados, os mortos. As pessoas que têm essa capacidade são chamadas de médium. E na verdade todos são considerados médiums, dependendo da sua intensidade. E ser um médium é atuar como um intermediário, transmitindo ali mensagens entre um mundo para o outro. O espiritismo defende que a mediunidade ela deve ser desenvolvida. Todos temos, mas em menor ou maior grau. E controlada por meio dos estudos, da moralidade e do equilíbrio emocional. Em centros espíritas, é comum que médiuns em desenvolvimento sejam orientados por mais experientes, para evitar o que eles chamam como problemas com obsessões ou influências negativas de espírito. Para os espiritualistas, a mediunidade não é um transtorno, mas uma parte, digamos, natural da existência humana, que precisa ser compreendida e desenvolvida com responsabilidade. Agora vamos para a segunda vertente, a perspectiva psicológica. Do ponto de vista da psicologia e da psiquiatria, experiências mediúnicas podem ser interpretadas de maneiras diferentes. E claro que vai dependendo ali do contexto em que elas ocorrem. A primeira coisa é sobre as experiências dissociativas, tá? Algumas experiências mediúnicas podem ser vistas como estado dissociativo, onde a pessoa sente que está desconectada da realidade ou agindo sob o controle de outra entidade. Esses estados são comuns em algumas culturas e não são necessariamente patológicos. Em alguns casos, o que é percebido como mediunidade, ele pode ser considerado, na verdade, como um sintoma de um transtorno psicológico, em casos mais graves, como esquizofrenia, transtorno de personalidade múltipla ou transtorno dissociativo de identidade. Ou até mesmo outras condições psiquiátricas. Alucinações auditivas e visuais ou vozes, sensações de controle por forças externas são sintomas que podem ocorrer em várias dessas condições mentais. Quando uma pessoa relata ali experiência mediúnica, seja acompanhada de sofrimento, angústia ou uma disfunção significativa em sua vida diária, é extremamente importante que ela seja avaliada por um profissional, não um, mas vários profissionais de saúde que trabalham com a questão de saúde mental para descartar ou tratar possíveis transtornos psicológicos. Em muitas culturas, especialmente onde a espiritualidade é a parte integrante da vida, a linha entre o que é considerado uma experiência espiritual legítima e um transtorno psicológico pode ser muito tênue. Alguns profissionais de saúde mental são sensíveis a essas nuances e abordam os casos com uma visão
integrativa, que leva em conta ali tanto os aspectos culturais e espirituais, quanto também os aspectos psicológicos. É importante conversar sobre a integração entre a ciência e a espiritualidade. Há profissionais que reconhecem a importância de considerar as crenças espirituais da pessoa no tratamento psicológico. Em alguns casos, isso pode envolver o trabalho em conjunto com até mesmo dirigentes religiosos ou espirituais para ajudar a pessoa a entender e lidar com as suas experiências. Para aqueles que têm uma visão espiritual da mediunidade, eu cito aqui que é importante qualquer tratamento psicológico ou psiquiátrico respeite essas crenças e não as torne, não as patologize automaticamente, transformando-as em doença. A compreensão e o respeito às crenças individuais são fundamentais para que um tratamento, se for necessário, seja eficaz e também humanizado. A mediunidade ela pode ser vista como um fenômeno espiritual ou como uma manifestação que, em alguns casos, pode se sobrepor a sintomas de transtornos psicológicos. A chave está ali no contexto, na forma como essas experiências são vivenciadas e interpretadas pela pessoa, e em situações de dúvida ou sofrimento, é extremamente necessário buscar a orientação de um profissional de saúde mental, ou até mesmo, se for necessário, de dirigentes espirituais para garantir um apoio adequado e compreensivo. Aqui nesse canal a gente traz esses temas, a gente aborda esses assuntos, porque aqui o objetivo do Diário Espiritual é investigar, buscar e se conhecer. Então, se você tem mais dúvidas sobre esse tema, se tá querendo, tem curiosidade, tá estudando, também se questiona, deixa aqui nos comentários, porque com certeza aqui, juntos, criaremos aqui um grande estudo sobre as vertentes da mediunidade, sobre esse tema tão importante que gera tantas dúvidas. Um abraço e até mais.